Olha só, vamos começar o programa de hoje dizendo que a Justiça de São Paulo concedeu neste domingo liberdade provisória para um homem suspeito de envolvimento no incêndio no monumento que homenageia o bandeirante Borba Gato. Ele teria dirigido o caminhão que foi identificado e apreendido pelos policiais e responderá pelo crime de associação criminosa e por causar incêndio expondo a perigo o patrimônio de outra pessoa. O incêndio à estátua ocorreu neste sábado em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Cerca de 15 a 20 manifestantes retiraram pneus de um caminhão, espalharam objetos pela via e nos arredores da estátua e, em seguida, atearam fogo no local. E em frente ao monumento em chamas, o grupo responsável pela ação estendeu uma faixa com a frase "Revolução Periférica, a favela vai descer e não vai ser carnaval". Inaugurada em 1963, a estátua de Borba Gato é um dos monumentos mais controversos do país e o ataque contra ela dividiu opiniões nas redes sociais. Vini, traz alguns desses comentários para ajudar o nosso debate aqui. Pois é, Paulo, esse é um movimento que tem ocorrido nos últimos anos, não só nos Estados Unidos como na Europa, né? Esse movimento de derrubar estátuas, danificar estátuas, esses monumentos que são um pouco controversos porque são de figuras que são ligadas a um passado de escravidão, a um passado colonizador, né? Então, você tem aí essa questão, né? De um lado, pessoas que defendem que a história precisa ser mantida, precisa ser contada, e de outro lado, as pessoas que acham que não, que é melhor derrubar, que é melhor apedrejar ou queimar, como foi essa do Borba Gato aqui em São Paulo. Vamos mostrar para o nosso telespectador alguns tweets, portanto, que acabaram viralizando com essa questão do Borba Gato. Eu vou pedir aqui para a produção jogar na nossa tela, porque nós temos, Paulo, expoentes da esquerda que defenderam, né, esse ataque em chamas aí ao Borba Gato, e já o pessoal da direita dizendo que não, né, dizendo que foi um vandalismo que ocorreu neste final de semana. Então nós temos, por exemplo, a vereadora Érica Hilton dizendo: Borba Gato foi responsável pela morte violenta, caça e escravização de milhares de indígenas. Hoje a sua estátua foi incendiada por grupos sem autoria. O que vocês acham que devem ser feito com monumentos que homenageiam homens cujo passado é marcado pela exploração e pelo genocídio? No caso do Borba Gato, né, Paulo? Um passado marcado por essa escravização e esse genocídio de indígenas, né? Nós temos outras manifestações também. O Yuri K disse o seguinte: incendiaram a estátua do Borba Gato em São Paulo. Borba Gato foi responsável por caçar, violentar, matar e escravizar milhares de negros e indígenas nativos do Brasil. Borba Gato mandou tacar fogo em milhares de aldeias. Incendiar Borba Gato não é vandalismo, é homenagem. Essa foi a opinião do Yuri K. Já outras pessoas tiveram outros posicionamentos. Podemos rodar os tweets. O William De Luca, por exemplo, disse o seguinte: não acho que a estátua do Borba Gato tenha de ser queimada. Acho que ela tem de ser removida, levada a algum lugar onde seu contexto, no caso genocídio indígena, seja explicado, e substituída por um monumento em homenagem aos povos oprimidos, como os indígenas de São Paulo. Só isso, foi a opinião do William De Luca. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também se pronunciou. Diz o seguinte: fogo na estátua de Borba Gato. Uma nova revolução cultural se propaga no Brasil, como em todo o Ocidente. Querem destruir pelo terror e violência física e virtual todos os pilares da sociedade: cultura, história, moral, família, direito, religião, educação e linguagem, tudo em nome da defesa da democracia e antifascismo. E para finalizar, podemos colocar um outro tweet do Rubinho Nunes, vereador de São Paulo, que diz o seguinte: terroristas atearam fogo na estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. É assim que pretendem fazer a diferença na política? Depois a PM desce a borracha no lombo dessa gente e vão dizer que foi excesso. Enquanto isso, a população paga a conta. Então é isso, Paulo. Um lado dizendo que o que ocorreu com o Borba Gato foi vandalismo, e o outro lado defendendo aí essa questão como se fosse uma reparação
histórica pelo passado de Borba Gato. Muito bem, Adrilles Jorge, Sim, o que você achou sobre esse fogo todo? Olha, é sistemático que todo movimento, toda manifestação de esquerda termina redundantemente em violência, né? A gente até fala que, eventualmente, circunstancialmente, pontualmente, pode haver violência, agressividade, manifestantes mais incisivos em qualquer manifestação, mas todos da esquerda têm essa redundância e não é por acaso, Paulo. Isso acontece no Brasil e no mundo. Esse movimento revisionista da história, de queimar estátuas, queimar o passado, estabelecer um não relativismo em relação a personagens que não obedecem aos critérios do nosso tempo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Europa, em todos os lugares do mundo, em que estátuas de Churchill são queimadas, em que personagens como Aristóteles também são queimados. Ora, Aristóteles defendia o caráter inato de algum escravo. Churchill defendia a superioridade hegemônica de uma cultura ocidental. Tiradentes, sim, Tiradentes tinha escravos. Então é muito difícil você adaptar os olhos do presente ao passado. Agora, existe um relativismo mais perverso ainda. Personagens assassinos também, genocidas que perseguiram povos como Che Guevara, Stalin e outros da esquerda, eventualmente são louvados e louvados até hoje por personagens contemporâneos. Você não vai ver gente da direita, praticamente ninguém, pelo menos os mais sensatos, louvando que seja um Borba Gato ou algum tipo de um Gengis Khan, qualquer coisa desse tipo. Mas Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara, que perseguiram, mataram e massacraram, são louvados e louvados com entusiasmo até hoje. Ou seja, cria-se agora o advento do criminoso do bem, do criminoso da ideologia correta. Aí é uma ideologia que aprisiona os moldes da visão da realidade e que faz com que o caráter inato, violento que está na história, que está nos personagens históricos, sejam exatamente relativizados quando estão nessa ideologia do bem, quer seja a progressista, a de esquerda, e quando é de direita, aí é um canalha, é um verme, é um rato. Ou seja, dois pesos, duas medidas, historicamente, só que você incita e você promove a agressão. Você quer acabar com a linguagem, você quer acabar com a história, você quer reescrever o mundo, agredindo pessoas, instituições, estátuas e, sobretudo, daqui a pouco, pessoas. Tem um ponto que é importante a gente colocar dessa história, hein? Um ponto que eu acho que é fundamental, porque eu acho que a conotação que estão dando a essa história é uma conotação de manifestação. E eu não acho que isso é manifestação. Eu acho que é vandalismo. Isso é ato de terrorismo. Sim, com certeza. A palavra certa é terrorismo. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Mas é um terrorismo mundial, você percebe, não é só aqui. Sim, mas se a gente reparar nessas imagens, há uma série de pneus amontoados ali numa avenida, certo? Muitas vezes a imagem ela só pega o retrato da estátua do Borba Gato, mas bem em frente à estátua tem um posto de gasolina. Sim. Aquilo ali poderia ter se encaminhado para uma explosão, para uma situação muito pior. Exatamente. Santo Amaro deu sorte disso não ter acontecido. A verdade é essa, deu sorte, porque, olha, vejam as imagens, é que, infelizmente, nessa imagem específica não dá para ver esse posto de gasolina, mas ele é bem em frente, bem em frente. Então, vocês imaginam o dano para a cidade de São Paulo? Já tivemos dano com essa depredação, agora imagine uma explosão matando milhares de pessoas que poderia ter acontecido. Então, eu acho que esse movimento específico tem que ser classificado como terrorismo. Isso não é manifestação. Não pode ser enquadrado como manifestação. A imprensa tem que dizer claramente que isso é terrorismo. Esse é o problema, né? Claramente. Não é manifestante, não, é terroristas. Isso aí é gente terrorista. Isso não é de esquerda, não é de direita, não é nada. Isso é terrorismo. Terrorismo. Mas só acontece em manifestações de esquerda. Exatamente. Então, é uma hipocrisia, né? O ponto é o seguinte, a gente precisa só acontece em manifestações agressivas e violentas de depredação de instituições e às vezes de pessoas quando é um movimento de esquerda. É esse meu ponto. E quando vai para a mídia, são manifestações pontuais. Isso é uma manifestação antidemocrática. Isso, como você bem disse, é uma manifestação terrorista. Mas não é questão de ser de direita ou de esquerda. Essa manifestação terrorista é copiada aqui no Brasil e ela é hegemônica no mundo. E toda a mídia do mundo, ou a maior parte da mídia do mundo, passa pano para terroristas porque são ideologicamente do bem. E tem um outro ponto que eu acho legal, meus queridos Vinícius Moura e Camila Pavão, para a gente abordar aqui e ouvir também a opinião de todo mundo, que é essa questão do revisionismo histórico, né? Sim, exatamente. Porque se a gente parar para pensar aqui, vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, do Hitler.
milhares de pessoas mortas, uma coisa horrorosa. Pureza, né? O sentido de pureza. Mas o que eles fazem hoje? Eles fazem o quê? Tem um museu específico do Holocausto para relembrar e mostrar que isso não pode ser repetido. Isso. Não você simplesmente apagar a história. Você não pode apagar a história. A história não se apaga e nem se queima, né? Ela não vai junto com as cinzas, né? Então, o Borba Gato, querendo ou não, ele vai fazer parte da história do Brasil para sempre. É um personagem ambíguo, um personagem controverso que poderia ter muito bem, Paulo, ali uma placa no local do monumento, especificando quem foi Borba Gato, o que fez Borba Gato, ou até, numa última hipótese, levar essa estátua para um museu também, onde ela fizesse parte ali. Movimento das vítimas do Borba Gato. Exato, ou seja, exatamente. Agora, é um monumento público que deve ser resolvido, e quem tem que resolver essa questão são os órgãos públicos, né? E pelas vias democráticas, não dessa maneira como foi feito em São Paulo. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Acabou sendo vandalismo. Umas 10 estátuas queimadas, uns 5 Todds reelegem o Bolsonaro. Então, essa é uma questão. Além de tudo, existe uma estratégia burra aí da esquerda, e eu concordo com a Adriles, porque principalmente nas últimas manifestações, nos últimos protestos, sempre a gente tem visto esses atos, né? Ou agredindo manifestantes que pertence a outro lado político. Cadê o inquérito do Alexandre de Moraes? Ou é um ato como esse, e isso não tem jeito, gente. Essa cena acaba sendo tomada como a manifestação por inteiro. Sim. Né? As pessoas vão acabar vendo essa cena e vão generalizar. É que eu acho que está errado chamar de manifestação. Isso é ponto pro... Não, Paulo, estou falando combina com a Globo, com a Folha de São Paulo, com o Estadão, com a grande mídia. Ninguém fala que é terrorista. Mas esse ato terrorista é como se fosse uma manifestação. E eu não vejo isso como uma manifestação. Esse ato do Borba Gato. Sim. Esse ato do Borba Gato. Só que esse ato do Borba Gato, que você chama de terrorismo, vai ser visto pela sociedade como a manifestação inteira que ocorreu em várias regiões. Mas o meu ponto, do país. É o seguinte, então é um ponto para o Bolsonaro. O meu ponto é o seguinte: o nosso querido, tão falado aqui, ministro Alexandre de Moraes, coloca um inquérito de atos antidemocráticos por movimentos pontuais nas manifestações pró-bolsonaristas. Alguém pedindo AI-5, alguém pedindo ditadura, alguém pedindo fechamento de Congresso, coisas que são pontuais, como eu disse, que acontecem em movimentos à direita e à esquerda. Agora, a gente tem atos violentos, sistematicamente, como o Paulo bem disse, terroristas, de incendiar, depredar instituições, violentar até pessoas, policiais. Isso tudo é pontual, não tem uma sistematização, uma organização por trás desses atos violentos. A gente viu gente do PCO, um partido devidamente organizado, agredindo manifestantes na rua. Não vai ter um inquérito? É só na direita que tem uma coisa orquestrada? Na esquerda não tem? Dinheiro público. Hein? Exatamente. PCO é um partido que recebe dinheiro público e bateu nas pessoas na Paulista. Cadê o inquérito? Cadê a investigação? É só da direita? Ou seja, mais uma sombra sobre o STF, que, ao que tudo indica, persegue movimentos de direita conservadores ligados ao Bolsonaro. Agora, outros 2 pontos aqui. Eu gostei, por incrível que pareça, da manifestação do Aldo Rebelo, que é do PCdoB, condenando isso, dizendo, achei que ele foi coerente. Gente de esquerda foi coerente, eu acho que tem que ser coerente nessa hora. Não dá para chegar e achar que isso é normal. Senso, né, tem que ter coerência. E segundo, né, Adriles, o desconhecimento da população brasileira como um todo da sua própria história, né? Nós somos um povo que não conhece a história, você não acha? Sim. Mas assim, eu acho um absurdo, quando você queima uma estátua de Borba Gato, como você pode queimar, por exemplo, a estátua de um Tiradentes que tinha escravos, você não só tá queimando a imagem de uma história das pessoas que as pessoas nem conhecem, ou seja, baseados na ignorância deles mesmos, dos manifestantes ou dos terroristas, como você quiser chamar, em relação à ambiguidade de personagens históricos. Ou seja, você está sendo levado por um revisionismo insano, progressista, de esquerda, maluco, que acontece não só no Brasil, como no mundo, em rever a história por critérios ideológicos que quer fazer com que a gente tenha uma vida ascética limpinha. Se você fazer uma asepsia, e eu volto a dizer, citar aqui, você vai eliminar Platão, você vai eliminar Aristóteles, você vai eliminar Shakespeare, você vai eliminar Churchill, porque todos eles, presos ao seu próprio tempo, ainda que sejam eventualmente tinham características e pensamentos que hoje são considerados deletérios, de escravidão, de superioridade racial, de superioridade cultural. Eventualmente, você vai apagar a história inteira. E, mais uma vez, você não apaga, coincidentemente, a história de um Fidel Castro, de um Lenin, de um Che Guevara, que mataram, perseguiram, escravizaram pessoas, porque eles estão do lado ideológico correto.
Isso se chama globalismo ideológico mundial. Aliás, teve um tweet seu que viralizou, né, Paulo? Não, o ponto é você sobre o Che Guevara? Não, o ponto é simplesmente você se revoltar contra o Borba Gato e defender o legado do Che Guevara. Muita hipocrisia, Aí, né, acho Paulo? que Mas daí eu negócio meio reforço complexo, novamente, né, a importância que teria uma sinalização nessa estátua, que seria muito mais importante e muito mais educativa, né? Porque a maioria das pessoas devem passar por essa estátua do Nem sabe o que é, né, Borba Vini? Gato e nem isso que eu sabem falei. de quem se trata. Histórico. Generaliza Exato, também. Sabe que foi a Revolução de 32. Exato. Mas não conhece a Revolução Farroupilha. Exatamente. Não Não sabem de nada. Isso. Infelizmente, e isso eu acho que reflete na cultura do nosso povo como um todo, porque por muitas vezes é uma população que não tem o conhecimento da sua própria história, então não sabe o que representa. São Paulo só sabe que é uma estátua feia. Exato. E só pega, Esteticamente, eu concordo, pega é só um feio pedacinho de uma história e vai lá e faz uma manifestação, um ato de vandalismo, é bem ridículo Agora, mesmo. novamente, hein, a esquerda tem mais ajudado o Bolsonaro Querido, do que prejudicado. volta, né? volta O Bolsonaro aqui, ele vive um momento de fragilidade, a gente tem percebido isso nas pesquisas, queda Não, de mas os caras estão ajudando popularidade, ele. só que a esquerda começa a defender Cuba. Aí tá bravo, tá É, bravo. Adrilis, começa a sair mas em favor de quantas Cuba. estátuas você acha Começa que a precisa é pro complicado. Bolsonaro ser Olha, se reeleito? continuar a manifestação em Cuba, mais umas 2 ou 3 estátuas, o Bolsonaro E leva quantos tudo. Todes? Quantos Todes? É Museu da Língua Portuguesa que a gente vai falar, querendo linguagem neutra. Tá bravo, hein? Pois é. O Vini, daqui a pouco, ele tá vindo pro lado bom da força, você vai ver. Nem o Vini tá dando conta. O Vini vai se render, Eu sou Vini. coerente com as minhas Vai se convicções, O cara. Vini é esquerda raiz, ele acha só É que o isso aí, proletariado Vini. tem que defender Independentemente de socialmente o resto. ideologia, Vini né, tá Vini? certo. Esquerda Coerência, identitária tá sim. fora. Eu vou fazer o quê? Independentemente de bandeira, Eu vou né, fazer o Vini? Muito bem. Você acha que um homem engravida? Vini? Turma, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Borba? Não, acho que Tá já bom, esgotamos. falamos tudo. Muito bem.